essa empresa cometeu vários erros com a gente, sabe? Mas assim, não é só isso, né? A gente tem muitas dúvidas, o cliente ele precisa de uma pessoa que vai sanar essas dúvidas e claro, falar claramente tudo o que precisa ser falado. WhatsApp, assim, dá N tonalidades de voz, você pode ter muito mal entendido ali, né? Então, o fato de você poder mandar o áudio, ouvir a voz da pessoa, sabe? Teve um impacto considerável no resultado final da aplicação do visto? Como vocês viram tudo isso? Começa já desde a decisão de fazer com a Move, né? Porque quando nós percebemos que o visto era a etapa mais importante de todo esse processo, foi o momento que nós não decidimos, né? Falamos assim, poxa, não vamos deixar na mão de qualquer um. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para uma entrevista muito especial, uma entrevista um pouco diferente do que vocês costumam acompanhar no canal do YouTube da Move Vistos. Estou aqui com um casal que acabou de ser aprovado para o visto F1 para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Então é um casal jovem e que tem uma história assim bem interessante para contar. Quem está pensando em fazer esse processo, fica aqui que vocês vão gostar de saber. Bom, esse daqui é o canal da Move Vistos. Toda semana tem entrevista, assim como essa. Tem muito conteúdo também. A gente posta 2 vídeos por semana. Então, se você chegou até aqui, já se inscreve, porque tem muita coisa legal que nós vamos lançar e você vai com certeza gostar de acompanhar. Beleza? Eu me chamo Cristiano Paz, eu sou um dos fundadores da empresa. Eu estou sempre aqui para trazer conteúdo para vocês. Vamos lá, eu vou apresentar os convidados. Hoje eu estou com o Tarsis e com a Mariana. Pessoal, obrigado de verdade por vocês terem topado bater esse papo. É isso, é um prazer. Prazer nosso. Já assistiram essas entrevistas no passado? Eu sim, eu sou assim, eu já maratonei todo o canal da Move, do Oliver e do Chris. Legal, é isso aqui. Vamos começar por isso. Vocês conheceram a Move de onde? Eu conheci do YouTube. E eu encontrei a Move por uma indicação de uma amiga que eu fiz num grupo do Telegram. Grupo de Telegram. Grupo de pessoas que estão aplicando para o curso de mestrado. Curso de inglês, né? Que eu fiz uma matrícula no curso de inglês, já que é para mestrado, né? Lá dentro eu acabei conhecendo essa pessoa. Com o que vocês trabalham? O que vocês fazem? De onde que veio essa ideia de fazer um mestrado fora? Eu sou professor universitário e sou engenheiro civil. Eu trabalho durante o dia fazendo projetos e à noite eu leciono na universidade. E para mim, assim, o motivo que mais pesou, assim, foi a questão salarial, né? Eu lecionei num colégio, um colégio da minha cidade, durante muito tempo. Eu era professor de física. Comecei a lecionar bem cedo, em 2014, 2013 eu já dava aulas. Quando chegou em 2022, mais ou menos, eu percebi que meu salário ficou estagnado. E assim, professor, a gente recebe, né, pelo tanto que a gente dá de aulas. Então, eu tava com uma carga horária de 40 aulas por semana, e se eu quisesse ganhar mais, eu precisava trabalhar mais. Não dava mais, sabe? O meu salário chegou num teto, e conforme o tempo foi passando, eu não tive um reajuste salarial adequado. Isso fez meio que meu salário cair pela metade. O tempo vai passando e meu salário ia diminuindo ao invés de ir crescendo. E eu fiquei assim bem frustrado porque eu amo ser professor e pesou bastante essa questão para mim, sabe? Por causa da inflação, né? O seu salário não acompanhava a inflação, é isso? Ao longo que o salário mínimo dobrou, o meu praticamente ficou o mesmo. Caramba, complicado. E você, Mariana? Eu sou cerimonialista de casamentos, na verdade de eventos em geral, 15 anos, formaturas. Apesar de amar o que eu faço, a gente sabe que o Brasil, assim, tá difícil, né? Então, assim, não posso reclamar, minha empresa vai muito bem, mas a gente realmente, assim, não vê um futuro muito bom aqui no Brasil, as coisas não estão melhorando, estão piorando. Então, assim, já na profissão dele, ele já tem, né, tido essas reclamações, mesmo abrindo uma empresa de engenharia, as coisas estão cada vez mais caras, supermercado mais caro, tudo mais caro. E assim, sempre foi um sonho, então... Por que Estados Unidos e por que um mestrado fora? Porque vocês tinham a opção de olhar e falar assim, não, tem tanta universidade bacana, você é mesmo professor de uma, vou fazer um curso aqui, é mais rápido, não preciso parar minha carreira, fica tudo mais simples. Mas vocês decidiram fazer um mestrado fora do Brasil, e aí de várias opções vocês escolheram os Estados Unidos. Por que tudo isso? No meu, para mim, né, foi no caso o seguinte, eu já tenho mestrado, né, aqui no Brasil, o que foi por ele que eu consegui ser professor universitário, né, então fiz o mestrado para poder dar aula na faculdade, achando que poderia melhorar meu salário. E aí o que acontece? Eu sempre tive muita empatia pela língua inglesa, sabe? Sempre gostei, desde adolescente, assim, de criança, sabe? Eu achava o máximo. Eu era daquelas crianças que ficavam falando, assim, eu não falava nada com nada, mas fingia que conversava e tal. Como professor, eu já sonhei com um momento que eu fosse
lecionar, seja física, seja engenharia, dar aulas em inglês. Tanto que ele aprendeu a falar inglês sozinho, ele nunca Sim, fez um curso. sim, eu aprendi. Sempre tentei, sabe, me comunicar. Sempre que vinha uma pessoa de intercâmbio pra minha cidade, eu fazia, nossa, eu me esforçava muito pra conversar, sabe? Enfim, muito curioso. Eu escolhi os Estados Unidos porque, tipo, nós estivemos lá em fevereiro, né? Eu me apaixonei, cara. Tipo, com relação a tudo, sabe? Ao modo de vida, sabe? Americano e tal. Com as casas, com a infraestrutura do país, sabe? As coisas acontecendo de verdade, sabe? Funcionando de verdade. Isso me motivou muito. Eu falei, cara, eu queria muito experimentar isso, O sabe? poder de compra. Poder de compra, o fato de você trabalhar, não precisa ser como uma coisa que você vai ficar milionário, mas você ter uma vida confortável, simplesmente isso, sabe? Você ser um trabalhador e ter uma vida confortável. E no caso da minha esposa, acho que é o sonho, né, de morar. A gente encontrou uma possibilidade de fazer o mestrado e dentro desse mestrado ter possibilidade de trabalho, né? Que seria o estágio, né? Isso. Então, o mestrado, ele dá essa possibilidade diferente do visto F1, que a pessoa não pode trabalhar. Tudo que vocês falaram é verdade. Assim, eu moro nos Estados Unidos. Esse país aqui ele é maravilhoso. Eu nunca conheci alguém que tenha vindo para cá e tenha não gostado dessa experiência. A imensa maioria das pessoas gosta, quer morar e não volta mais para o Brasil. E tem outras pessoas que, quando voltam, voltam completamente transformadas por terem aberto a mente de terem vivenciado essa experiência. Foi o caso de vocês. Vieram, fizeram turismo, se apaixonaram, voltaram e aí juntaram dois planos de capacitação profissional e acadêmica com o sonho de poder morar, porque o visto F1, para quem está assistindo e não sabe, ele permite que você more legalmente enquanto estuda. E ele é um visto que, embora ele tenha 4 anos de duração no passaporte, você pode viver uma experiência acadêmica longa. Então, o que acontece com algumas pessoas, por exemplo, que pode ser o caso deles? A pessoa ela começa a fazer um curso, pode ser de inglês, e dentro desse mesmo visto, ela consegue migrar para um curso de pós-graduação, por exemplo, um curso de graduação, mas ela tende a começar a fazer um curso, vamos pensar no mestrado de 2 anos, e ela consegue uma autorização de estágio, um CPT. E ela pode fazer esse estágio durante esse período. Depois ela forma no curso, e aí ela consegue um OPT, onde ela consegue, em período integral, trabalhar para uma empresa de fora também. Isso dá muitas possibilidades, a pessoa consegue se manter legalmente, se sustentar, consegue eventualmente um patrocinador que possa querer, uma empresa que possa patrocinar o visto de residente permanente. Então, ele é um visto muito versátil. Se ao término de tudo isso, 2 anos do curso, mas o OPT, que ele pode ser de 1 ano e ele pode ser de 3 anos, se o curso da pessoa for na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que quem olha assim pode não saber, mas assim, é a coisa mais ampla que existe. Tem 1 milhão de cursos que encaixam aqui dentro. A pessoa então pode ficar 5 anos estudando, se capacitando e depois trabalhando, e trabalhando durante o estudo também, e passando esse período, ela pode, ainda dentro dos Estados Unidos, ingressar, caso ela não tenha se tornado residente permanente, por exemplo, ou não queira voltar para o Brasil, ingressar num outro tipo de curso, de um outro nível acadêmico, e usar desse mesmo benefício de novo. Então, cara, é um visto maravilhoso. Eu acho que vocês escolheram o melhor país do mundo para poder vivenciar essa experiência. E é um país que, cara, o mercado de trabalho brasileiro, ele adora, né? Você poder falar que você fez um mestrado nos Estados Unidos te coloca assim, anos-luz à frente de 99% dos profissionais da sua área de atuação. Legal demais. De tomar essa decisão, então, vamos fazer um mestrado. Eu imagino que vocês tenham tido algumas preocupações durante esse processo, né? Para cada um é muito individual. Às vezes é o inglês, às vezes é a grana, às vezes é como que vai ser a adaptação, como que é o clima. Vocês vivenciaram alguma dessas coisas ou, cara, quando vocês colocaram o projeto na frente, tomaram a decisão, foi a coisa mais fácil do mundo e dali o projeto tocou? Bom, eu acho que, assim, a princípio a escolha do lugar para morar, né, tipo, na questão do clima, adaptação e tal, nós estivemos, né, turistando em Nova York. Como a gente foi em fevereiro, nós pegamos o inverno lá, né, e depois a gente veio para Flórida. A gente passeou na Disney e tal. Então, assim, a minha esposa detesta frio, né, então a gente já descartou morar no norte do país, né, onde neva, então a gente preferiu o clima tropical mesmo. Como a gente viu assim a infraestrutura da Flórida, Orlando ali, aquela região, chamou muito a nossa atenção, sabe? Principalmente tipo assim, eu fiquei maravilhado com o trânsito, meu Deus, sabe? Como as coisas fluem, você quer ir de um lugar para outro, você vai tranquilo, sabe? Só vai, entende? Não garra. Nós também estivemos na casa de uns amigos lá que a gente viu como é que era a vida deles, né? Nós ficamos mais ou menos uma semana na casa deles e a gente pôde perceber como é que era a rotina dos filhos, da escola, que horas eles iam pra escola, que horas eles voltavam. E assim, cara, muito tranquilo, sabe? Eu falei assim, poxa, é isso que eu quero. Então, quando nós voltamos ao Brasil, a gente já tava com um coraçãozinho quentinho, assim, pra Flórida, sabe?
Eu falei, cara, eu quero lá, vamos ver o que eu posso conseguir para poder ir para esse lugar. Então, e a gente sabe, assim, das questões de adaptação cultural, né? Mas é uma coisa que a gente vai estar disposto, assim, completamente com o coração aberto, mente e coração aberto para poder se integrar. E esse é o estrangeiro que o americano adora. Ele adora o estrangeiro que vem, seja um imigrante ou alguém que vem viver uma experiência, mas que se abre para isso, né? Porque tem gente que fica fechadinho ali na bolha, mas tem gente que se abre para respirar aquela cultura americana, que é o que atrai muita gente, né? Então eu acho isso legal demais. Eu toco a minha vida assim também, então para mim faz todo sentido isso que você está falando. E aí, bom, beleza. Então, tomada a decisão, a gente entra então no processo de aplicação. Para quem está assistindo, eles fizeram parte do processo com a Move, mas a primeira parte não foi com a Move. Então, tem dois momentos quando você vai fazer o mestrado, né? Que é o momento primeiro da aceitação da escola, ou seja, você vai aplicar para uma universidade ou um college e você vai receber o documento de matrícula. Com esse documento de matrícula, então, você entra no processo de preparação para a entrevista de visto americano. Eles fizeram essa primeira etapa com uma outra empresa, que não foi a Move, mas depois eles optaram por não fazer. Eu queria entender um pouco melhor isso. Vocês optaram por não fazer a aplicação do visto com essa empresa, vocês contrataram a Move e viveram experiências diferentes, né? Como foi essa jornada da matrícula? O que vocês vivenciaram? Nós achamos essa empresa, né, que oferece o pacote, né, tipo assim, estudo de trabalho, então acabamos contratando eles, né, e a princípio a gente teria que escolher o curso. Só que na hora de escolher, eles deram opções pra gente, tipo assim, olha, o curso tal é no lugar tal, o curso tal é no lugar tal, e a gente já tinha escolhido a Flórida, né? E aí eu falei assim, poxa, então vamos escolher um curso que esteja na Flórida. Então, isso aí já descartou vários outros cursos. E eu queria, de verdade, um curso na minha área. Eles ofereceram muito MBA, principalmente na área de business e Marketing. marketing, essa área de ciências gerenciais, né? Eu sou engenheiro civil, então eu sou muito de exatas, né? Não tinha algo que se assemelhasse ao meu curso, assim. Porém, me ofereceram um curso que era um Engineering Operations, que é operações de engenharia. E esse curso me chamou a atenção, porque, né, o próprio nome já tem engenharia, só que é uma área, assim, da engenharia que é voltado para gerenciamento, né, e tal. Nós escolhemos esse curso, porque, né, ele vai me dar a possibilidade de morar e trabalhar. Legal. Só que aí vocês fizeram então a contratação dessa empresa, vocês entraram no processo de aplicação para a matrícula, mas vocês acabaram conseguindo a matrícula e vocês tinham a opção de fazer a aplicação do visto com eles e vocês resolveram mudar e contratar a Move. O que aconteceu que fez vocês Certo. tomarem essa decisão? No processo de matrícula, né, essa empresa cometeu vários erros com a gente, sabe? Assim, erros, por exemplo, de data de matrícula. Nós queríamos ir num período, eles, sem nos consultar, eles, tipo, mudaram a data que a gente ia, né? A gente queria ir em outubro, eles matricularam a gente para ir em agosto, né? No mês que vem. Omitiram muitas informações, né? Porque venderam pra gente, tipo assim, olha, é um curso que você vai ter que pagar por ele, não é grátis. Eu falei, tudo bem, eu vou estar trabalhando mesmo, né? Porque a promessa é estudo de trabalho. Então, eu vou estar trabalhando, então não vejo problema. Se eu conseguir pagar meu curso, né? Não vejo problema em pagar. Então, foi acordado um valor. Só que esse valor que foi acordado, ele foi um valor referente só à tuition, né? Que é a mensalidade da faculdade, né? E taxas. E foi só isso. Quando o meu documento chegou da faculdade, tava tipo o dobro do valor. Porque a faculdade ela faz uma estimativa de custos, né, de quanto você precisa ter para ir fazer esse curso, né? E não se trata apenas do valor da mensalidade, né? Você vai morar e viver nesse país, então você precisa pagar por moradia, você precisa ter seguro-saúde, né? Então a faculdade ela junta todo esse montante, né? Mensalidade da faculdade, custos de moradia, assim, são custos estimados, né? Que a faculdade mesmo faz. Então eles falam, olha, para vocês virem morar aqui e fazer esse curso, vocês precisam ter esse valor aqui, que no caso era praticamente o dobro do que ela tinha combinado com a gente. Então foi uma coisa assim que ela ocultou, né? Porque até então eu estava ciente de que eu precisava só daquele valor, né, X ali, e eu estava tranquilo, e aí de repente eu precisava do dobro, entendeu? E depois ainda fica muito pior. É porque, assim, depois, quando a gente teve que fazer essa comprovação de renda, porque tem essa parte, né, de comprovação de renda para a faculdade, só que depois a gente tem que fazer uma comprovação de renda para a entrevista. E aí a gente teve que comprovar um valor maior, porque no nosso documento do I-20 estava um valor maior. O maior problema dessa empresa foi a falta de comunicação.
porque o meio, né, que a gente tinha para conversar com eles era no WhatsApp, o grupo de WhatsApp, mas não podia mandar áudio, não tinha chamada de vídeo, era assim, só uma reunião de 20 minutos de chamada de áudio do WhatsApp e sempre muito corrido, muito assim, sabe? Mais ou menos. Então, não que a gente não seja grato, porque a empresa fez com que a gente chegasse até a faculdade, que a gente conseguisse e tal. Então, assim, foi por ela que a gente achou a faculdade. Mas isso, assim, né? Outras empresas também podem fazer, né? A gente sabe que a MUV está aí nesse caminho. Então, assim, essa intermediação entre o aluno e a faculdade. Mas, assim, não é só isso, né? A gente tem muitas dúvidas, o cliente ele precisa de uma pessoa que vai sanar essas dúvidas claro, falar claramente tudo o que precisa ser falado. Não adianta, igual a gente sempre recebia um PDF enorme com um monte de informações. É claro que na hora que você vai ler ali, vai passar uma coisa ou outra batido, entendeu? Inclusive, algumas informações a gente perguntava e falava assim, você não leu o PDF, você tem que ler o PDF, você tem que ler o PDF. Mas assim, a gente contratou a empresa para sanar as nossas dúvidas e não para ficar mandando a gente ler PDF. Eu acho que faltou um pouco aí na comunicação. E aí, quando a gente se deparou com a parte da mentoria para tirar o visto, que era um serviço também que essa outra empresa oferecia, foi quando A gente não decidiu fazer a com gente eles. não decidiu fazer com eles, e aí foi quando o Tarsis descobriu essa pessoa, uma pessoa que tinha feito com a Move, que também, assim, foi direcionada de Deus na nossa vida. E aí, assim, esse processo todo está sendo milagre atrás de milagre. Divino. É, divino, experiências com Deus. E aí o Tarsis nem frequenta, o Tarsis nem costuma olhar grupo, principalmente de Telegram, né? Porque é uma coisa que geralmente a gente não olha, grupo de WhatsApp às vezes, mas Telegram não. E nesse dia ele resolveu ver o que estava acontecendo no grupo, que tava uma falazada danada. Aí ele conheceu essa menina que tava falando da Move e tal, falando que ela tinha sido aprovada, parará. Ela falou, olha, eu também passei por uma experiência ruim com essa mesma empresa que vocês contrataram e tal, e a gente resolveu contratar. Ela resolveu contratar a Move e tinha sido aprovada. E foi quando a gente falou, a gente tem que contratar uma empresa, a gente vai optar pela Move, porque além da gente já conhecer, eu já conhecer vocês pela internet, já passa uma confiança, né, muito boa no serviço que vocês prestam, a gente falou, não, vai ser É eles mesmo. legal. E essa pessoa que vocês falaram, que indicou a Move, ela já vinha de negativas, né? E ela contratou a Move e conseguiu a aprovação para fazer o tipo de curso parecido com o de vocês, nesse nível de curso de mestrado também. É interessante isso. Eu fiquei super feliz quando eu soube que vocês vieram por indicação dela, porque no final das contas não tem prova maior de satisfação com a qualidade do serviço do que você estar num grupo de Telegram sem ganhar absolutamente nada por isso, falando de como uma determinada empresa te ajudou muito mais do que uma outra, né? Então, é legal, esse tipo de coisa me deixa bastante feliz. E no final das contas, vocês contrataram a Move para fazer a aplicação do visto. Então, vocês estavam com o I-20 já aprovado e a aplicação do visto é um momento muito mais dramático, né? Você passa por muito mais emoções, porque não é mais se a universidade vai me aceitar ou não, se eu vou encontrar um programa que eu quero ou não. Agora é o momento onde o projeto ele pode dar errado. É um momento que, se ele não for muito bem encaminhado, simplesmente o projeto ele pode não acontecer. E, bom, vocês passaram pela mentoria inteira. Eu queria entender um pouquinho mais sobre algumas coisas que aconteceram na mentoria, mas, via de regra, de maneira geral, como que vocês percebem o serviço da Move? Assim, vocês sentem que ele teve um impacto considerável no resultado final da aplicação do visto? Como que vocês veem Então, tudo isso? começa já desde a da decisão de fazer com a Move, né? Porque quando nós percebemos que o visto era a etapa mais importante de todo esse processo, foi o momento que nós não decidimos, né? Falamos assim, poxa, não vamos deixar na mão de qualquer um. Então, inclusive, o jeito que essa amiga minha me indicou a Move, né? Poxa, ela falou, cara, vai com eles, porque é tudo muito bem feito, é tudo muito bem estruturado, muito bem organizado. Eles montam isso, montam aquilo, fazem uma simulação, você tem isso, você tem aquilo. Ela não cansava de falar os benefícios e como ela foi bem atendida e tal. E aí eu falei assim, não, então é isso mesmo, né? Ela falou assim, ó, e eu tive meu visto aprovado, acho que ela falou que teve 15 dias ou menos, né, para poder fazer todo o processo, né? Foi uma coisa bem corrida, assim. Ela falou, olha, eu tive só esse tempo para me preparar e com eles deu super certo, fui tranquila para entrevista, fui aprovada. Aí eu falei, poxa, então falei para Mariana, falei, então vamos fazer com eles. Aí já começa aqui nesse momento dessa decisão, né? Nós fomos muito bem recebidos e tal.
Nós tivemos lá nossa Visa Manager, foi maravilhosa, assim, o tempo todo auxiliando, respondendo cada pergunta, sabe? Muito legal isso, porque a gente fazia as perguntas e a gente tinha as respostas quase que imediatamente, né? Poucas vezes a gente não foi respondido ali no momento, né, da pergunta, mas sempre estava ali falando assim, ó, tal, dando as informações. A gente se comunicava de uma maneira totalmente diferente da outra empresa, né? Da outra empresa, eles focavam muito no compliance, né? Tipo, você não pode mandar áudio, né? Só texto, só texto, só texto. É incrível, né? Porque o jeito que a gente escreve, né, no WhatsApp, assim, dá N tonalidades de voz, você pode ter muito mal entendido ali, né? Então, o fato de você poder mandar o áudio, ouvir a voz da pessoa, sabe? Como faz diferença Como um faz áudio? diferença um áudio, Um sabe? áudio. A gente Um nunca áudio podia você. imaginar que um áudio faria tanta diferença. Sim, nossa, eu ficava aliviado só de poder mandar um áudio, tipo, olha, nós estamos isso, porque assim, você ouvir o tom da pessoa, você consegue até entender a necessidade que ela tem ali, sabe? O que que ela tá passando, o sentimento que ela tá tendo, se é de desespero, se é de simplesmente uma dúvida, se ela tá tranquila, se ela tá desesperada. Então, isso assim foi fundamental, ouvir a voz, né, da nossa Visa Manager. Era muito bom. Então, o tempo todo ali, a comunicação foi fundamental. Foi uma coisa que deixou a gente muito mais calmo. Então a gente estava muito seguro, muito instruído sobre o que que a gente deveria fazer, o que a gente não devia fazer também. Então assim, a gente foi para a entrevista, né, já Muito confiante. muito confiante, né, com a certeza de que a gente seria aprovado. Pô, coisa boa. E qual que foi a etapa da mentoria que vocês sentiram que mais contribuiu para essa confiança? Eu acho que com certeza, assim, o que ganhou a gente foi a simulação. Quando a gente ouviu a pessoa falando assim, a Move, ela faz uma simulação da entrevista. Isso trouxe pra gente, tipo assim, uma segurança muito grande, porque a gente tem medo o quê? Do dia, né? De como que vai ser lá no dia. Então, se você tem uma simulação, e a simulação foi pior do que o dia em si, porque a É, gente estava tremendo para a simulação da Move. A gente sim. estava assim. Então, assim, a gente se esforçou muito, tá? Estudou muito para fazer a simulação, porque ele queria dar o melhor dele pra Move. Era incrível que a gente estava com medo da simulação da Move. Então, a gente estava estudando muito para a simulação da Move. Com certeza, acho que esse foi um diferencial. Além de toda a parte da comunicação, empatia e tudo mais, a parte de ter uma simulação fez toda a diferença. Pô, que bom, gente. Vocês falaram muitas coisas que me deixam muito felizes, porque quando nós construímos a Move e nós pensamos todo o nosso processo, ele sempre foi pensado dentro de uma premissa, que é entender que cada cliente carrega um sonho. E do outro lado tem alguém que vai ser extremamente impactado por aquela experiência se nós fizermos o melhor trabalho possível e imaginário. E para você fazer esse melhor trabalho possível e imaginário, você precisa ter a confiança da pessoa, você precisa ter um bom relacionamento, você precisa, enfim, tudo o que vocês falaram é a premissa básica para tudo isso, porque uma experiência nos Estados Unidos ela pode se reverter de qualquer forma. A pessoa ela pode vivenciar aquela experiência e voltar ao Brasil, seja porque foi turistar, porque foi estudar inglês, porque foi fazer um mestrado, e aí você volta para o Brasil completamente transformado com aquela experiência, com aquela vivência cultural nova, ou a pessoa ela pode dentro do país acabar mudando os projetos e ela pode acabar imigrando, porque não, é totalmente possível fazer isso. E nós sabemos o tamanho do peso da responsabilidade que tem, então todo o processo ele é desenhado para que o cliente ele tenha o máximo de conforto, de atenção e de preparação possível. E quando a gente chega na simulação de entrevista, o que que ela é? Ela é uma soma de uma reunião de estratégia que foi feita anteriormente para poder delimitar ali os aspectos centrais. Você vai avançando em várias etapinhas pequenas e a simulação é o momento que ela coroa tudo que tem na mentoria de fato. E eu julgo que é a etapa mais importante também dessa parte do visto, da aplicação do visto, porque é ali que você pega a tua realidade, confronta ela para os piores cenários possíveis e você vai descobrir na prática se você está indo por um caminho bom ou ruim. Mas ela é o terror, né? Então toda entrevista que eu faço, as pessoas sempre relatam a mesma coisa para mim. A simulação foi pior do que a entrevista. Quem está assistindo às vezes não consegue entender isso, mas é porque a forma como o negócio é desenhado foi muito bem pensado para o pior cenário, porque às vezes o pior cenário ele acontece. E se ele não acontecer, você vai sair com esse sentimento de que, pô, tava lá confiante, a entrevista funcionou super bem e eu não passei aquele perrengue todo, mas se vier o perrengue na entrevista, eu quero ter vivenciado isso já, para poder saber como que é e saber como que eu consigo expor a minha verdade sem me desesperar emocionalmente por causa de toda aquela pressão de um momento tão crítico. Então, eu também acho que é o momento mais importante. E assim, para quem está assistindo, só para vocês entenderem, a Move ela é muito conhecida no Brasil por ser uma empresa especializada em aprovação de visto, né? E nós somos mesmo, não conheço nenhuma empresa que tenha o índice de aprovação que a gente tem.
nós colocamos muito esforço de usar a estatística dos clientes anteriores para ajudar os próximos clientes. Então, isso nos dá uma base de inteligência muito forte, porque se eu consigo identificar de que forma que o cônsul está gostando de ouvir a informação, eu consigo pegar a verdade daquela família ali, estruturar ela do ângulo certo, evidenciar os pontos positivos, nem todos os pontos positivos devem ser levados, como que eu vou me posicionar, em que momento que eu vou colocar aquela fala mais crítica, o que eu não posso deixar de falar na entrevista, caso o cônsul esteja se preparando para poder fazer só 3 perguntas. Então, é tudo extremamente completo, mas a Move, justamente por ouvir relatos como esses de pessoas que estão contratando outras empresas e que estão vivendo experiências frustrantes, nós passamos muitos meses estruturando um produto para poder ajudar as pessoas com essa parte da matrícula de cursos de pós-graduação. Então, você que está assistindo, saiba que se você quiser ter a nossa ajuda, não só para a parte da aplicação do visto, mas para que você viva uma experiência legal durante o processo de aplicação da matrícula também, com muita transparência. A Move é uma empresa, por exemplo, que a gente está com parcerias de empresas de financiamento estudantil. Então, serve para pessoas que não têm grana, mas também para pessoas que têm grana e não querem gastar. Elas podem, caso elas queiram, ter a opção de acessar um financiamento estudantil sem necessidade de fiador nos Estados Unidos, porque de 15 empresas, 14 exigem fiador nos Estados Unidos. Nós encontramos uma empresa que oferece uma solução que é super acessível para os brasileiros. Temos clientes, inclusive, que conseguiram a bolsa dessa empresa para poder preservar a sua grana. Então, eu tenho meu dinheiro, eu posso me bancar, mas, cara, por que eu vou gastar o meu dinheiro se eu posso gastar o dinheiro de um financiamento estudantil? Eu só começo a pagar a parte do grosso ali do empréstimo estudantil mesmo 6 meses depois da conclusão do curso. Isso dá à pessoa muito tempo para que ela faça o curso, CPT ou PT, se viabilize financeiramente para poder começar a lidar com aquele projeto. A gente estruturou um projeto, um produto, para ser o mais amplo e completo possível para que as pessoas não cheguem falando o que vocês falaram, o que vocês vivenciaram. É um atendimento extremamente humanizado, extremamente atencioso, onde você é acompanhado por um vice-manager do início ao fim do processo, uma única pessoa que conhece tudo sobre o seu caso e que vai te ajudar das melhores formas possíveis. Então, se a Move já conseguir ajudar tantas pessoas a aprovarem visto de F1 para mestrado, além, óbvio, de visto de estudante, de turista, visto para inglês, ou então mudança de status, extensão de status, agora a gente está entrando muito forte nisso e a gente já começou a ajudar algumas pessoas com um produto que ele é muito legal, muito prático e que visa tirar de você o máximo de peso da decisão de ter que ficar correndo atrás de coisas. Então a gente quer facilitar a sua vida e te oferecer uma oportunidade de morar legalmente enquanto estuda e trabalha legalmente dentro da sua área de atuação. Se capacita para, quem sabe, voltar no Brasil ou vivenciar uma nova experiência que pode aparecer para você nos Estados Unidos. Então, quem quiser contratar a Move para fazer uma das 2 etapas ou as 2 etapas, está aqui na descrição no primeiro comentário. Vai ter um link, é só você clicar, preenche o formulário, o nosso time vai te mandar um WhatsApp para te explicar como que nós podemos te ajudar com isso. E nós ajudamos, inclusive, pessoas que estão nos Estados Unidos, fazendo curso de inglês, por exemplo, ou turistando, e que decidiram que querem fazer um curso de pós-graduação, a gente pode ajudar também. Então, visto F1, visto B2 e qualquer variação dentro dessas 2 coisas, a Move é, sem dúvida, a melhor empresa do Brasil para poder te ajudar. Vamos voltar aqui, eu queria tentar entender um pouco mais sobre a entrevista. Que vocês estavam preparados e confiantes, eu fiquei feliz de saber. Mas tem uma questão que muita gente não sabe, é que entrevista de mestrado tem um potencial de ser em inglês bem maior do que entrevista de curso de inglês. Você vai estudar inglês como segunda língua, parte do pressuposto de que você tem que aprender o inglês, ou que você já está no nível alto, mas que você ainda tem que se desenvolver. Mas o mestrado pressupõe que você já tem um inglês bacana, a ponto de que você passou numa prova de proficiência e de que você vai conseguir assistir às aulas, fazer apresentação e o que quer que seja, apresentações e o que quer que seja. Então, tem esse drama ali, esse drama que para muita gente pode ser uma dificuldade maior, né? Eu queria entender um pouquinho sobre o dia da entrevista de vocês. Como que foi? Vocês foram fazer entrevista onde? Quando vocês chegaram lá, como que tava? E como que tava o coração na hora que vocês chegaram na pista? Bom, a gente mora na zona da Mata Mineira, né? Então, pra gente aqui o mais próximo seria, o consulado mais próximo é o Rio de Janeiro, né? Então, nós fizemos uma viagem, assim, de 6 horas mais ou menos, né? E, assim, até no carro mesmo, a gente ia se preparando para as perguntas e tal. Inclusive, tem um monte aqui perto. Falei com ele que eu ia mostrar. A gente estudou Pega lá, muitas pega lá. perguntas, assim. Foram perguntas, assim, que a Move ajudou a gente a formular. A MUBI deu só uma listinha básica. Frente e verso. Mas, assim, todas as Direcionado para perguntas... vocês, né? Sim, tudo Isso foi ótimo. A gente foi treinou. perfeito, assim, que a gente treinou bastante todas as perguntas e tudo em inglês, né? O tempo todo, porque, igual, né, você falou, a gente
já se entende, né, quando você vai fazer um mestrado, que você vai estudar da língua, então você precisa demonstrar proficiência na língua. Então eu estava contando que eles iam fazer a entrevista em inglês. Então nós fizemos essa viagem, chegamos lá um dia e aí, no outro a gente já foi pro CASV. No CASV foi bem tranquilo, né, para colher dados apenas, então rapidinho. Aí no dia seguinte a gente foi para entrevista. Foi um diferente, né, da primeira vez que nós tiramos o visto, que a gente já tem o visto de turismo, né? Primeira vez que nós tiramos, o consulado estava vazio, então no momento que nós entramos, nós já fomos encaminhados para o guichê da entrevista. Foi uma coisa assim que eu falei, eu pisei dentro do consulado, já estava na frente do cônsul, eu falei, meu Deus, né? E A gente agora achou que ia ser assim também. achamos Só que que foi. tava Aí lotado. no dia que a gente chegou de manhã, a minha entrevista estava marcada para 8h30 da manhã, foi o horário que nós chegamos. E estava muito Lotado, cheio, muito. né? E isso vai gerando uma ansiedade, né? Aquela ansiedade que não chama o seu nome nunca, que as pessoas. Aí você vai ver na entrevista dos outros, alguns guichês, né, falam mais alto que o outro, aí você fica, ai meu Deus, um foi em inglês, o outro foi em português, você não sabe qual que é o caso da pessoa. E para isso, a Move também, ela preparou muita gente, Sim. né? No quesito de, tipo, não fica prestando atenção, muita atenção no outro, porque o caso dele não é o seu caso. Inclusive, o cara que tava na nossa frente, ele foi negado. Mas a gente sabe por quê. A gente sabe por quê, porque assim, a história dele era bem, A gente bem mal conseguiu contada. ouvir a entrevista. Com certeza ele não tava com a Move, nem com nenhuma É. assessoria. Com certeza não, que ele tava super despreparado, coitado. Mas acaba que você fica ouvindo aquilo ali, né? Não tem como você fugir muito, mas a Move preparou a gente muito pra isso, que tipo, que cada caso é um caso, e eles estão lá pra aquilo mesmo, né? Tipo, pra poder, né, te botar o terror. Às vezes vai lá dentro, volta e faz mais perguntas e tal. Então, assim, a gente já estava muito preparado para isso, né? Para isso que a gente ia enfrentar. Sim. E aí aconteceu da minha entrevista, né? Eu dei a sorte de que ela foi em português. E assim, aí foi muito cômodo para mim poder explicar as coisas, né? A única pergunta que ele fez em inglês é se eu falava inglês. Aí eu falei, sim. Aí ele, ok. E aí prosseguiu. E uma coisa muito, muito interessante também, que a gente se preparou para a entrevista em inglês desde a simulação. Inclusive, a gente achou que a simulação ia ser em inglês. E a nossa simulação não foi em inglês. Você sabe, claro que você sabe, mas assim, você estava preparado para outra coisa. Se a entrevista não tivesse sido em português, essa simulação, e a nossa entrevista fosse em português, provavelmente a gente travaria lá. Sim. Só que a gente percebeu na entrevista com a Move que a gente tinha que treinar nas duas línguas. E não só em inglês também. Porque realmente a gente trava. Não, isso é muito importante, porque o que acontece? Nós temos estatísticas de como que as coisas estão sendo conduzidas. E, obviamente, quanto mais entrevistas nós fazemos, mais nós aprendemos. Isso permite que a gente direcione para o que nós achamos que tem a maior probabilidade de acontecer. O visto F1 para o curso de mestrado, ele dá essa margem para a entrevista ser em inglês. A gente não quer jamais que uma pessoa venha fazer serviço com a Move sem ter a consciência disso. Então, nós queremos que todo mundo tenha total ciência de que isso pode acontecer. Pode ser que tenham pessoas que optem por, cara, não estou nesse nível de inglês ainda, eu vou viver uma experiência para estudar um curso de inglês e depois eu posso amadurecer, fazer uma prova de TOEFL, Duolingo e aí sim migrar para um curso acadêmico. Tudo isso pode acontecer, mas tenham ciência disso. Vocês precisam se preparar e a gente vai te ajudar na Move Vistos. E aí, queria entender um pouco sobre a entrevista de vocês. Vocês foram entrevistados por um cônsul homem. Como que estava o humor dele? Tranquilo? Cordial? Tava bem, assim, amigável, né? Tipo assim, na hora que ele chamou a gente, ele falou bom dia e tal. E aí eu ainda falei assim, cara, se ele me perguntar em português, eu vou responder em português, só vou falar inglês se ele fizer questão, né? Aí falei, vambora, né? E aí foi bem parecido com a entrevista de turismo mesmo, assim, perguntou o que a gente fazia, né? Profissão, quanto que Fez ganhava. umas 10 perguntas? Por aí afora, né? Isso uma em inglês, né? Foi só aquilo que eu comentei, né? Que a única pergunta que ele fez em inglês é se eu falava inglês. Ele perguntou isso em inglês. Aí eu falei que sim, tal, foi tudo tranquilo. Mas assim, teve um momento que deixou a gente bem surpreso, assim, porque ele perguntou aonde eu ia estudar. E eu falei o nome da faculdade, né? Eu falei, eu vou estudar nesse lugar e tal. E ele falou assim, nossa, que estranho, né? Porque ele ainda fez essa cara, assim, tipo, muito estranho, porque essa faculdade não é muito conhecida. E vocês já são a terceira pessoa hoje que tá tentando conseguir o visto pra ela. A alma saiu do corpo, só que aí a gente lembrou que na Move eles falaram, ó, não perde a compostura. E aí eu falei, sério? foi estranho. Foi que estranho e tal.
Aí passou. Aí passou. Mas assim, por dentro a gente tava... Em outro momento também, ele falou assim, o que você vai estudar? Aí eu respondi, tal. E aí ele continuou fazendo as perguntas, e a última pergunta foi de novo, o que você vai estudar? Ele falou, mas o que você vai estudar mesmo? E aí eu falei, vou estudar tal coisa. Ele falou, não, 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 não. Aqui tá falando outra coisa. E tipo assim, é porque esse mestrado que eu escolhi, ele é um mestrado em operações de engenharia. Sendo que operações de engenharia é meio que, tipo assim, é um mestrado em tecnologia com concentração em operações de engenharia, entende? E aí, quando ele perguntava o que eu estudava, eu falava operações de engenharia, operações de engenharia. Só que o título principal do meu mestrado é tecnologia. E aí ele falou, aqui tá falando que você vai estudar tecnologia. Aí eu falei, sim, é tecnologia com concentração em engenharia. Ele, ok. E aí ele falou, visto aprovado. E isso tá escrito no I-20, né? No I-20 aparece lá, concentration, e aí o nome da concentração. Então, Tá tecnologia no major, né? Tá tecnologia lá, só que lá embaixo tem no remarks. um remark, exatamente. E aí tá escrito lá. O cara fez um testinho, né? Mas aí, eu quero saber como que foi quando ele falou visto aprovado. Cara, quando ele falou visto aprovado, eu queria ter certeza que ele tinha falado. Entendeu? Quase que eu falei assim, oi? Entendeu? Aí ele falou visto aprovado e tal, só que ele já pegou aquele folhetinho, né, que eles entregam, e ele passou por baixo do guichê assim, visto aprovado, boa sorte no seu programa. A gente ficou meio desacreditado, né? Eu falei, E como tinha acabado de acontecer isso, a gente tava muito, tipo assim, coração muito acelerado. Eu lembro que eu olhei pra. A gente virou de costas, a gente olhou um pro outro, assim, tipo, com uma cara meio espantada, assim, tipo, acabou, graças a Deus. Parecia que tinha passado um caminhão em cima da gente. De tão. É porque, assim, esse processo todo, ele é realmente muito difícil, não é fácil, né? Né? GPA e tudo, mas tem muita coisa que envolve. Então não é um processo fácil. Na hora que chegou no final, a gente falou, ai, acabou, graças a Deus, A gente nem acreditou. Ficamos assim, meio estático. É um alívio, né? Um alívio. um alívio muito grande. Nossa, porque realmente é o que vocês falaram. Cara, tem pesquisa sobre. Primeiro tem a tomada de decisão, escolha do país, o tipo de visto que você vai aplicar, o tipo de curso que você vai fazer, contrata empresa, aí vive experiência, aí aplica para o negócio. Então é uma jornada longa e a pessoa precisa estar com um controle emocional em dia, porque se não tiver, ele vai ser testado. Mas no fim das contas, quando você faz tudo direitinho e você tem a verdade do seu lado e você está fazendo tudo certinho, dentro das possibilidades do visto, dentro da lei, fica muito mais fácil de você chegar, olhar para o cônsul no olho e explicar para ele a sua verdade, seguro de que você não tem nada para esconder. Acho que isso tira um peso das costas muito grande. Aí você tem que lidar só com a ansiedade da expectativa de dar certo. Mas que bom que deu certo, eu fico muito feliz por vocês, parabéns de verdade. Agora, quanto tempo para a viagem? Olha, minhas aulas já estão previstas agora para começar dia 26 de agosto, né? Já tá próximo aqui um mês, né? E agora a gente tá na etapa de comprar as passagens, começar a se planejar. E é isso. Mas, gente, de verdade, eu fico super, super feliz de ouvir isso. É um prazer estar conhecendo vocês e batendo esse papo. Fico muito feliz que a Move tenha ajudado e que vocês tenham vivenciado uma experiência tão legal com a gente. Eu espero que da história de vocês mais pessoas primeiro entendam que é possível para elas também, que elas tomem a coragem de dar o primeiro passo, porque tudo começa com o primeiro passo e depois que você dá ele, todo o resto acontece. E eu espero que daqui outras pessoas possam entender como que a Move pode ajudar. Eu sou muito grato a vocês por estarem aqui compartilhando essa experiência gentilmente, sem ganhar absolutamente nada com isso, simplesmente pelo fato de que entenderam que a Move foi decisiva no processo e estão felizes em compartilhar. Tem vezes, pessoal, quando eu falo isso, a gente fala, não é possível, porque é muita entrevista que a Move faz, eles com certeza pagam as pessoas para fazerem entrevista. Vocês receberam alguma coisa para estar aqui, só para deixar claro? Nada. Podia, mas não. Depois a gente conversa, brincadeira. Mas legal, gente. Fico feliz de verdade. Parabéns, obrigado pela confiança e que vocês tenham uma experiência maravilhosa. E depois seria fantástico se vocês toparem, quando vocês já estiverem aqui nos Estados Unidos, vivenciando aí talvez as primeiras semanas, os primeiros meses de curso, voltar para contar às pessoas a realidade sobre fazer um mestrado nos Estados Unidos, porque tem muito pouco conteúdo sobre isso e eu queria trazer isso mais à tona para que as pessoas saibam não só como que é a preparação, mas como que é o dia a dia. Vocês topam? Não, com certeza. Claro. Vai ser um prazer. Sem dúvidas. Vai ser um prazer. Bom, é isso. Brigadão. A gente que agradece, foi um prazer também. Prazerão. Bom, para você que já chegou até aqui, você já sabe, né? Clica aqui no link da descrição, preenche o formulário e conta com a nossa ajuda para poder tirar o teu sonho americano da gaveta
e fazer você viver uma experiência maravilhosa nesse país, não importa se é de turismo, se é de estudo de inglês, se é estudo de pós-graduação, enfim, a Move pode te ajudar. E aqui na tela está aparecendo outro vídeo onde eu mostro tudo que o cônsul vê na tela do computador dele quando a pessoa chega para fazer entrevista. Isso foi um mistério por tanto tempo. Agora a gente tem acesso a essa informação e isso pode te ajudar demais a você que já está na reta final da preparação a entender melhor o que você vai enfrentar no dia da entrevista. Beleza? Então clica aqui e assiste lá. Um abraço e até mais.